Fala galera, beleza? O Grêmio divulgou a lista dos relacionados para a reestreia do técnico Roger Machado como técnico do Grêmio. E o que aconteceu no treino do Grêmio de hoje à tarde, que foi aberto para a imprensa, e o possível time do Grêmio para enfrentar o São Luís na Arena do Grêmio neste sábado. Vamos falar sobre isso, mas dá aquela moral, vai, dá o like, se inscreve e ative as notificações ou aperta aqui no inscrever-se assim que rodar a vinheta. Então, galera, vamos começar com os relacionados do Grêmio que o técnico Roger Machado escolheu para o jogo contra o São Luís neste sábado na Arena do Grêmio. Ele vem com os dois goleiros Breno e Gabriel Grando, sem nenhum terceiro goleiro. Ele coloca 5 zagueiros: Bruno Alves, Jeromel, Gustavo Marins, Heitor e Rodrigues. Olha só o detalhe, né? Ele concentra 5 zagueiros. Os laterais: Diogo Barbosa, Lucas Cauã, Orejuela e Nicolas. Os meias: Bitelo, Fernando Henrique, Gabriel Silva, Lucas Silva, Vitor Babicin e Vila Sante. Detalhe nos meias, né, ou volantes, a gente pode colocar junto nessa questão, que não está o Thiago Santos suspenso e não está o Matheus Sarará nesse time, tá? A gente pode falar também dos atacantes. Os meias a gente já sabe que Ferreira e Benítez e Campaz estão machucados, estão fora do jogo neste final de semana. O Campaz estava com uma possibilidade de voltar para jogar, esse jogo, né? Ele poderia estar recuperado, mas sentiu dores ainda no teste que ele ia fazer, e então o Grêmio preferiu deixar ele na fisioterapia e preservar para o próximo Clássico Grenal. Os atacantes: Diego Churin, Diego Souza, Elias Manuel, Janderson, Rildo e Vini Paulista. E eu venho falando aqui para vocês, falei numa live, falei já num vídeo, Vini Paulista. Beleza? Então vamos ficar ligado nisso aqui para a gente poder continuar falando a respeito, porque depois eu vou montar um possível time para vocês. Então fica até o final aqui para vocês acompanharem, porque teve uma outra novidade. O Grêmio começou os treinos com um aquecimento. Eu até coloquei nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui para vocês seguirem. Vai estar aqui na tela. E treino de goleiro, teve o aquecimento, foi filmado, tem imagens exclusivas lá de dentro. E ao mesmo tempo teve uma percepção antes de começar os treinos, que depois acabou sendo fechado para a imprensa, tá? A imprensa teve acesso a uma brincadeira, teve um acesso aos aquecimentos, mas o treino em si foi fechado e não pôde ser divulgado. E aí tem umas fotos que o Grêmio divulgou, que a gente vai deixar aqui para vocês, algumas para vocês olharem. Enquanto isso, o técnico Roger Machado chamou e separado para conversar Diego Souza, Lucas Silva, Diogo Barbosa, Pedro Jeromel e Churin. Ele não chamou os 5 junto, ele chamou um por um para conversar. E aí eu quero fazer uma lembrança. O Diogo Barbosa foi jogador do Roger no Palmeiras. O Diego Souza, a gente sabe da história, né, e o que ele poderia fazer. Então, foi curioso ele chamar esses 5 jogadores, talvez pela experiência, talvez por terem mais idade no elenco, mas o curioso foi o Diego Churin. E aí eu fiquei pensando aqui, analisando, escutei agora o programa na Rádio Bandeirantes, que poderia ser aí uma possibilidade de time com Diego Souza e Diego Churin no ataque, começando o time. Léo, mas como isso aconteceria? Pois é, o Grêmio não tem um meia experiente para dar um corpo no time. E aí o Roger poderia ter conversado e recuado o Diego Souza como meio armador e deixar o Diego Churin como atacante, um centroavante, porque o Diego Churin se movimenta, né? Então não teria 2 jogadores pesados, e sim um jogador de mais movimentação. O Diego Souza é o cara que é o tipo de cara que o Roger gosta, um cara que fica centralizado, domina, espera os jogadores passar, espera o time chegar, e um jogador que pensa, né? Um meia pensador. E o Diego Souza tem experiência há muitos anos, jogou como meia armador, né? Isso poderia ser uma possibilidade. Não vou cravar, por mais que eu tenha eu tenho amigos que estavam lá e me passaram algumas informações, mas eles não participaram do treino, não tiveram esse acesso, então eu não vou cravar isso. Mas ter chamado o Diego Churin para conversar me deu essa sensação, exatamente como foi comentado no programa na Bandeirantes.
Vamos lá então para a gente tentar montar esse time que ele colocou, porque eu colocaria, já começaria com o Breno e não com o Gabriel Grando. Eu acredito que vai ser o Breno até pelas imagens que eu tenho. Os dois zagueiros, Jeromel e Bruno Alves. Os laterais, Orejuela e Diogo Barbosa. Os meias, e aí é onde eu acho que a informação que surgiu lá nos bastidores, que ele vai com três volantes. Fernando Henrique, Lucas Silva e Bitelo. O meia, que eu fiquei com a sensação que seria o Diego Souza, mas vamos trabalhar no que é correto, que seria coerente, Gabriel Silva, Rildo e o centroavante Diego Souza. Ah, Léo, mas olha só, ele levou quantos atacantes? Diego Churin, Diego Souza, Elias Manuel, Janderson, Rildo, Vini Paulista. Então, quando ele levou todos esses jogadores, o que eu pensei? Exatamente isso, que o Diego Souza ficaria recuado como meia, e aí tu teria o Diego Churin no ataque. Ou seja, o Rildo jogaria, tu teria três jogadores para modificar no ataque. Elias, Manuel, Janderson e Vini Paulista. 3 jogadores de velocidade. Tu começaria um jogo com um time um pouco mais pesado e jogaria com um time um pouco, no segundo tempo, com mais velocidade. Um pouco de estratégia será do Roger. E eu acredito que possa isso acontecer. Não descarto que ele tenha pensado em tudo isso ao mesmo tempo e tenha programado algo durante o jogo. Mas não vou cravar aqui a escalação, vamos esperar para amanhã. A ideia que eu vejo é que vai começar sim com 3 volantes. Isso é um zoom que aconteceu lá, surgiu nos bastidores e eu vou confiar nessa fonte. Então, eu acredito que vai bater os 3 volantes aí. Beleza? Galera, na moral então, né? Like, se inscreve, ativa as notificações, faz a gente crescer aqui no YouTube. Se inscreva-se, clica aí para continuar vendo os vídeos, porque aqui é Grêmio.